todos, espero que estejam todos bem. Então, nessa quarta semana, nós vamos continuar com os nossos estudos. Semana passada, na terceira semana do PET 2, nós vimos a questão dos sistemas de transporte e sistemas de comunicação, certo? Nós falamos sobre eles, como eles chegaram a ser como é hoje, né? Como eles são estabelecidos e tudo mais. Então, hoje nós vamos ver, dentro dos sistemas de comunicação, dessa parte do sistema de comunicação, nós vamos ver a questão da exclusão digital, certo? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, desde o fim do século XX até o início do século XXI, então de 1900 até o início dos anos 2000, testemunhamos um avanço tecnológico sem igual, né? Todo esse avanço, que nem a gente falou lá, quando nós falamos de comunicação, eu falei para vocês a questão de que o que vocês têm hoje de tecnologia, o que nós temos hoje de tecnologia de comunicação com os computadores, a internet, os celulares, né, os smartphones, é muito mais avançado do que nossos pais, nossos avós e bisavós tiveram, né? Eles tiveram fazendo então uma relação, meus pais tiveram na infância, desde a idade que, quando eu era criança, eu já tive, quando eu era adolescente, agora na minha idade adulta, eu tenho acesso à internet, tudo mais, né? Televisão e tudo mais. Os meus pais não tiveram, eles não tinham televisão, não tinham telefone, não tinha nada em casa. E antes deles, tinha só o que? Rádio, né? E antes deles, meus avós e tudo mais, às vezes nem rádio tinha, né? Quanto mais longe você vai, menos era a tecnologia. Então ela avançou muito nesses últimos anos. Em algumas décadas ela avançou muito mais do que em milhares de anos de existência da humanidade, certo? Então, as TIC, tecnologias da informação e da comunicação, oferecem inúmeras vantagens. Então, elas dão mais acesso à informação, né? A redução de custos no setor trabalhista. Então, quanto mais você tem tecnologia, mais barato fica para ter trabalho, para você gerar trabalho. Mais conectividade entre as pessoas, fica mais fácil você se conectar e tudo mais. Porém, não está acontecendo de forma igualitária em todo mundo. Então, o avanço da tecnologia é muito rápido, está acontecendo, traz muitos benefícios para a gente, traz muitas vantagens, mas não é igual no mundo inteiro. Nós vamos ver que nós vamos ter áreas em que a digitalização, o acesso a essas novas tecnologias é muito fácil, mas em outros ela é mais difícil. Esse conceito de exclusão digital que a gente está falando, ele foi criado em meados dos anos 90 e seus principais difusores foram o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e o seu vice-presidente, Al Gore. Tá? Então, o que é exclusão digital? É a condição em que as pessoas ficam à margem da evolução tecnológica, ou seja, elas não têm acesso às inovações da tecnologia e, consequentemente, formam uma massa de analfabetos tecnológicos. O que a gente fala? O analfabeto é aquele que não sabe ler e escrever, certo? O analfabeto tecnológico é aquele que não sabe utilizar as novas tecnologias, certo? Que tem que aprender, que se conseguir ele vai aprender, mas ele não sabe. Então, caracterizam pela incapacidade de ler o mundo digital e mexer com a tecnologia moderna, utilizar, né, nova tecnologia, principalmente com relação ao domínio de conteúdos da informática, como planilhas, internet, editor de texto, desenho de páginas web, etc. Então, esses conteúdos são considerados o básico, né? Utilizar essas ferramentas, né, nos computadores e também saber utilizar um smartphone, acessar a internet, usar redes sociais, acessar YouTube e fazer documentos no computador e tudo mais. Tudo isso é considerado o básico, né? E essas pessoas elas não conseguem nem isso. Por isso elas são consideradas analfabetos tecnológicos. Tal exclusão não se dá apenas no interior das classes sociais de um país, mas também entre as nações e continentes. Por quê? Nós vemos que normalmente quem consegue mais facilmente esses conhecimentos é quem tem dinheiro, né? Para pagar um curso, a família ali de uma classe social mais alta que consegue pagar um curso de informática e tudo mais para a pessoa. Senão, a não ser que a pessoa, claro, aprenda por conta própria, né? Mas aí também as classes sociais mais altas normalmente têm acesso aos equipamentos, à tecnologia, certo? Só que isso também acontece entre as nações, que nem ele fala. Quanto mais rica a nação,
maior vai ser o acesso a essas tecnologias e à informação. Os números são assustadores e os efeitos devastadores, não só no que diz respeito a fossos econômicos, como também culturais. Então, isso também vai atrasar a economia do país. Como eles não têm pessoas capacitadas, pessoas formadas, a economia vai ficar defasada, certo? Porque hoje grande parte do que é feito na economia, na geração de renda, é feito através do uso das tecnologias, certo? A exclusão digital afeta 52% das mulheres e 42% dos homens, tá? Então, assim como em boa parte do que acontece no mundo, nós vemos que também nessa questão da informática as mulheres são mais deixadas de lado do que os homens, sofrem mais com esse problema do que os homens, certo? Também levando em consideração as questões culturais de cada país. Então, esse fosso se torna ainda maior quando falamos das regiões. Então, vamos ver lá. Ó. Olha lá para a gente ver. Esse mapa, na verdade, esse gráfico, ele mostra a porcentagem de pessoas com acesso à internet e capazes de utilizar ela no mundo. Então, nós vemos que a América do Norte e a Europa, que são os dois continentes com países mais desenvolvidos, a quantidade é quase total, 94,6% na América do Norte e 87,2% na Europa. Ou seja, a grande maioria da população tem acesso. Ainda existe pessoas sem? Sim, mas a grande maioria tem acesso à internet. Esse número também é um pouco alto no Oriente Médio, né, 70. Nós vemos que a América Central e do Sul e a Oceania já não é tão bom os números, né, ali de 60, e a Ásia também com 55. Mas nós vemos que a África sofre muito com isso, 39% apenas. Então, África e Ásia, os dois continentes com menor quantidade de acesso à internet, que as pessoas têm acesso à internet. Por quê? São continentes em que nós temos uma grande quantidade de países pobres, principalmente a África, né? Aqui na Ásia, tirando Coreia do Sul, Japão e China, não são, a maioria são países menos pouco desenvolvidos, né? Subdesenvolvidos. Na África também, com exceção de Egito e África do Sul, a grande maioria dos países são pobres, subdesenvolvidos. Então nós vemos que isso causa esse problema, porque as pessoas não têm dinheiro, os países não têm dinheiro para montar uma infraestrutura de internet suficientemente boa, ou nem tem mesmo. E as pessoas não têm acesso. Quando tem uma rede de internet ligada e tal, o preço é caro demais para as pessoas. Então elas têm que decidir, ou elas têm algo como tem uma internet, algo do tipo, ou elas se alimentam. Então não tem escolha, certo? Aqui nós vamos ver esses dois gráficos que é a quantidade da população com acesso à internet móvel. Isso aqui é um pouquinho antigo, 2013, mas para dar uma noção para vocês, ainda era 3G, agora é 4G, né? E já estamos indo para o 5G. Mas olha para vocês verem, até meados de 2008, meio de 2008, praticamente ninguém tinha acesso à internet móvel. Foi quando ela começou a ser utilizada e aí o seu número aumentou. E hoje, quase 100% da população mundial tem acesso à internet móvel, certo? A grande maioria das pessoas tem acesso à internet móvel. E aqui, esse segundo gráfico, com as barras, nós vemos a porcentagem de pessoas que não acessam a internet por falta de necessidade ou interesse por faixa etária. Então, nós vemos que quanto mais novo, maior a quantidade de pessoas que utilizam a internet. Olha para vocês verem, de 10 a 15 anos, apenas 27% não utilizam por falta de necessidade ou interesse. E esse número vai aumentando à medida que as pessoas, à medida que nós aumentamos a faixa etária. Olha lá. A quantidade de pessoas com mais de 60 anos que não acessam a internet por falta de necessidade ou interesse é 81%. Então a gente vê isso mesmo no nosso dia a dia. Quem utiliza mais a internet são as pessoas mais novas. As mais velhas não costumam utilizar, certo? Apesar que esse número provavelmente vai começar a diminuir com o tempo, porque essas pessoas que estão no meio aqui, de 25 a 59, que hoje usam menos, ao longo dos anos vai aumentar, porque elas vão estar usando mais, certo?
Aqui nós temos os 4 motivos para as pessoas não utilizarem a internet. Então nós vemos aqui na faixinha azul, falta de habilidade, ainda é o grande motivo para não utilizar a internet, a pessoa não sabe utilizar, junto com a falta de necessidade ou interesse. Então, ou a pessoa não tem o conhecimento, ou ela não quer, não precisa utilizar a internet. Ainda corresponde à maioria, né? 60% das pessoas, mais 60% das pessoas. E aí nós vemos que a falta de acesso ou a falta de capacidade de pagar, ela, apesar de ter aumentado por um tempo, está diminuindo. Hoje está cada dia mais barato ter acesso à internet, principalmente no celular, né? Ou não ter lugar, porque hoje está cada dia mais fácil acessar. Mas a gente vê que, principalmente na nossa realidade do Major Zerbini, na zona rural ainda é muito difícil você conseguir acessar a internet, né? Por causa da distância, a falta de infraestrutura, mas é algo que está sendo contornado aos poucos. E aqui nós temos um mapa do Brasil que mostra a quantidade de excluídos digitais. Quantas pessoas, quanto da população não tem acesso à internet. Então vocês veem aqui, nós temos 4 cores, o amarelo claro, o segundo amarelo, laranja e vermelho. De 59 a 84, de 84 a 92, de 92 a 97 e acima de 97% da população excluída digital. Então a gente vê que principalmente no Nordeste e Norte, a quantidade de pessoas que não têm acesso à internet é extremamente grande. Coincide com o fato de que as duas regiões mais pobres do Brasil, com maiores dificuldades financeiras. Logo depois vem o centro-oeste, que está agora que está tendo um boom econômico, né? Então agora que está se desenvolvendo. Então nós vemos que ainda tem muita falta, né? Porque a maioria está nas duas cores maiores, né? Proporções maiores, mas ainda tem uma falta muito grande, certo? E nós vemos que no sul e sudeste, perdão, a quantidade já é bem menor de excluídos, principalmente no estado de São Paulo. A grande maioria tem acesso, né? Inclusive no estado de Minas, que é o nosso estado, a gente vê que a região, a porção sul, né, abaixo do meio do estado, está mais próxima da realidade do sudeste, com mais acesso. Mas nós vemos que o norte de Minas, o centro e norte de Minas, ele tem uma falta muito grande de acesso, né? Uma grande quantidade de excluídos, porque é justamente a região mais pobre de Minas Gerais, certo? Então, quais que são as causas e os tipos? Nós vamos ver o que leva a acontecer a exclusão digital e como ela é dividida, porque nós temos tipos diferentes. Então, num primeiro momento, a exclusão digital atribui-se ao subdesenvolvimento, ou seja, um país que não é desenvolvido, não tem uma economia forte, não tem uma organização econômica boa. Foi percebida como algo passageiro que desapareceria com a popularização da tecnologia. Então eles acreditavam, à medida que a tecnologia fosse popularizando e for ficando mais barato, o acesso a ela vai ficar maior e a exclusão digital vai diminuir e provavelmente vai acabar. Só que isso não aconteceu. Ó. A fratura persiste até hoje, essa divisão, apesar da comercialização maciça de dispositivos com acesso à internet. Então, apesar de ter ficado mais barato, mais fácil você conseguir os equipamentos, os dispositivos, ainda continua tendo uma grande quantidade de pessoas excluídas digitais. Então, as causas podem ir desde o alto preço dos dispositivos, então, os bons dispositivos ainda são caros, né? Você consegue acessar em dispositivos mais baratos, mas é muito mais difícil. A falta de conhecimento sobre o seu uso, então a pessoa não sabe usar, então não compra, não usa, ou ao déficit de infraestrutura, então não tem, ele quer usar, mas na onde ele mora não pega sinal, não tem internet, né? Ou ela é muito ruim. Então, quais são os tipos de exclusão digital? O primeiro delas é a exclusão de acesso. Refere-se às possibilidades que as pessoas têm de acessar esse recurso. Então, é quando a pessoa é excluída porque ela não tem acesso à internet, ela não consegue utilizá-la. Aqui entra em jogo, entre outras, as diferenças socioeconômicas entre as pessoas e países, pois a digitalização exige investimentos em infraestruturas caras para as regiões menos desenvolvidas e as áreas rurais. Então é mais caro você colocar
como é caro, muito caro você criar essa infraestrutura, colocar torres, fazer a ligação de cabos, no caso de internet por fibra ótica, né? Entre outras coisas. Então, locais mais isolados, locais mais distantes, acabam ficando fora, né? A gente vê isso até mesmo dentro das cidades. Algumas cidades maiores, você vê que normalmente a internet ela chega primeiro nas áreas centrais e nas áreas mais ricas. E só depois é que ela vai chegar nas áreas periféricas, nas áreas mais pobres, certo? Um caso desse é a nossa própria cidade aqui de Minas Gerais, de Guaxupé. Se a gente comparar, por exemplo, com São Paulo. Lá em São Paulo você consegue facilmente uma internet. Ah, há muito tempo já se consegue uma internet de muito alta, muito boa e num preço acessível. Agora você vê que em Guaxupé foi nos últimos anos, nos últimos 5 anos, diria, 3 anos, é que houve a chegada de internet boa, de qualidade mesmo, com velocidade mais alta, né? Por muito tempo foi aquelas bem simples, bem básicas. Agora é que está mais acessível para a gente. Exclusão de uso faz referência à falta de competências digitais que impede o manejo de tecnologia. Então, é quando a pessoa não sabe utilizar, né? Ela tem o acesso, mas ela não sabe usar, né? Então, a pessoa que vai lá, você dá um computador para ela, ela não sabe nem ligar, porque ela não sabe utilizar. Ela tem que aprender. E aí você precisaria fazer todo o processo de educação para ela aprender. Então, nesse sentido, e para dar um exemplo, indica que há 40 países onde mais da metade de seus habitantes não sabem anexar um arquivo em um e-mail, né? Acontece, principalmente com aqueles que ainda não aprenderam, né? Você não sabe utilizar. Então você fica excluído, certo? Exclusão de qualidade de uso. Existem as competências para usar a internet, mas não os conhecimentos para fazer um bom uso da rede e tirar o máximo proveito da mesma. Por exemplo, no referente ao acesso à informação de qualidade. É o que a gente está vendo agora com essa questão do corona e tudo que está acontecendo, a questão do, das fake news, né? A pessoa tem acesso à internet, tem o celular lá com 4G ou tem o computador com internet, ela sabe utilizar, sabe acessar, mexe no WhatsApp, Facebook, sabe abrir uma notícia e tal, só que ela não tem mas não sabe utilizar bem. Ela acredita em tudo que chega, ela qualquer coisa que as pessoas passam para ela, ela acredita, ela não vai atrás para saber se é verdade ou não. É algo que a gente chama mesmo de fake news. A pessoa não sabe utilizar, ela sabe usar, mas não usa do jeito certo, não usa do jeito correto, entendeu? Aí o que vai levar à exclusão digital? O que isso leva a acontecer? A discriminação tecnológica constitui uma forma de pobreza e exclusão social, ao privar uma parte da população de recursos essenciais para se desenvolver e gerar riqueza. Então, assim como outras coisas, outras causas de exclusão, a exclusão digital vai tornar a pessoa atrasada e não permitir que ela se desenvolva. Então ela não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir emprego, ela não vai conseguir estudar, ela vai ficar atrasada com relação às outras pessoas. Podemos ver isso com frequência durante a pandemia. Muitos estudantes e trabalhadores têm tido dificuldades para trabalhar remotamente e seguir suas aulas online. É uma realidade que nós estamos vivendo, é muito difícil, está muito mais complicado para nós professores darmos aulas para vocês e para vocês alunos estudarem e entender a matéria, né? Além de que nós estamos passando nem 10% do conteúdo que devia ser passado, porque não tem tempo suficiente, não tem como. Além de que, principalmente, mais da metade dos estudantes, dos alunos, não tem acesso, não estão tendo acesso, não estão conseguindo fazer as atividades, as aulas online e tudo mais, por causa da tecnologia, certo? Então, quais são os efeitos da exclusão digital? Incomunicação e isolamento. Os habitantes de áreas remotas onde a internet não chega estão incomunicados. Algo parecido acontece com os residentes de áreas urbanas que vivem desconectados ao provocar isolamento social.
Então o pessoal não tem como chegar a informação lá. Áreas que normalmente só as pessoas que chegam lá, eles dependem de comunicação de outros tipos. Então eles ficam isolados, não ficam sabendo o que está acontecendo no mundo. Barreira ao estudo e ao conhecimento. Então, olha lá, a crise mostrou os efeitos da exclusão na educação. Professores e alunos à margem, por não terem acesso a tecnologias e competências digitais suficientes. Também aumenta a ignorância ou limitar o acesso ao conhecimento. Então, as pessoas vão acreditando em tudo que vê, as pessoas não desenvolvem intelecto como deveria, né? Os estudantes ficam atrasados, as aulas vão ficar ser atrapalhadas e tudo mais. Acentua as diferenças sociais. Diminui as opções de encontrar trabalho ou de ter acesso a um emprego de qualidade, o que repercute negativamente na economia dos trabalhadores. Então, porque hoje em dia, para conseguir um bom emprego, até os empregos mais simples, em escritório principalmente, ou em outras áreas que você precisa utilizar o computador, você tem que ter o conhecimento de como utilizar o computador. Senão, você nem vai ser contratado, né? Você, para trabalhar no escritório, você tem que saber fazer um documento no Word, fazer uma planilha no Excel, né? Você tem que saber utilizar aplicativos para comunicação, né? Para fazer transmissão. Eu dou um exemplo, por exemplo, do meu irmão. Meu irmão trabalha na empresa, ele teve que por boa parte dessa quarentena, agora já foi embora. Mas todo o trabalho dele, ele fez por computador, daqui de Guaxupé. Ele, a empresa dele é lá de São Paulo, ele mora em São Paulo. Ele veio para cá e passou quase 3 meses fazendo o serviço dele por internet. Tudo, né? Reuniões, tudo ele fazia pelo computador daqui, a todo momento. Computador e celular, reuniões e tudo mais. Se ele não soubesse utilizar essa tecnologia, essas ferramentas, ele não teria conseguido manter o emprego dele, certo? Discriminação sexual. Como vimos anteriormente, a exclusão digital prejudica mais as mulheres do que os homens, o que vulnera os princípios de igualdade. Então, essa exclusão digital está aumentando ainda mais essa questão do prejuízo às mulheres, tá? Porque fica mais fácil para as empresas ou para os empregadores fazerem essa discriminação, certo? E aí, o que tem sido feito para diminuir essa exclusão digital? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é o organismo que tem todos os países do mundo têm representantes e tenta chegar a soluções para os problemas que o mundo passa, ela contemplou em seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um documento que eles criaram, a redução da exclusão digital. Por essa razão, em muitos lugares foram implementados, foram criados, foram colocados em ação iniciativas para facilitar o acesso à tecnologia. Então, quais são as mais relevantes? Programa de alfabetização digital, que instrui os habitantes das áreas menos favorecidas no uso da internet para melhorar seu bem-estar pessoal. Então, eles mandam pessoas para áreas mais pobres da África e de outros países para ensinar as pessoas daqueles lugares a utilizarem como utilizar o computador e a internet. Aliança para uma internet acessível. Projeto liderado por coalizão internacional de governos, empresas e sociedade civil. Visa baratear o custo da banda larga em áreas concretas da África, Ásia e América Latina. Então, acordos entre esses grupos para deixar a internet mais barata, certo? E está sendo feito, a gente pode ver que a internet está bem mais barata do que era antigamente. Free Basics. Iniciativa promovida pelo Facebook e outras empresas tecnológicas pretende dar acesso gratuito através de um aplicativo móvel. Ainda está sendo desenvolvido, certo? E Starlink, o projeto promovido pelo magnata Elon Musk, lá dos Estados Unidos, lançando satélites ao espaço para oferecer internet de alta velocidade e cobertura global com preços acessíveis. A empresa dele é aquela que faz aqueles foguetes que vão para o espaço e voltam e pousam sozinhos, tranquilos, sem perda. E também é responsável por aqueles carros elétricos da Tesla, certo? Então eles estão lançando alguns satélites pequenininhos que ficam em órbita da Terra e que geram internet, sinal de internet para áreas mais remotas e a preço mais baixo, certo? Ainda também está sendo desenvolvido.
A exclusão social pode implicar privação, falta de recursos ou, de uma forma mais abrangente, ausência de cidadania, se por essa entender a participação plena na sociedade nos diferentes níveis que essa se organiza. Então, ela gera vários problemas, como a gente viu. Nesse sentido, um parceiro importante à exclusão é a educação. A educação é um processo e a inclusão digital é um elemento essencial desse processo. Instituições de ensino, tanto públicas como particulares, devem contribuir para o aprendizado e a interação dos cidadãos com as novas tecnologias, sendo para isso necessária a atuação governamental e da própria sociedade. Atualmente, o termo sociedade de conhecimento ou da informação vem sendo usado para designar uma nova forma de sociedade, onde o recurso mais importante é o capital intelectual, que é cada vez mais exigido de quem deseja conseguir um emprego. Então, o que está falando? Cada vez é mais necessário você ter esse entendimento, né? Nós vimos durante todo o processo de crescimento econômico da humanidade, sempre teve um recurso que era mais importante. Os metais preciosos, o carvão, o petróleo, e hoje a gente pode dizer que o recurso mais importante para a nossa sociedade hoje é a informação, é o conhecimento. Por isso que a educação é tão importante. Muitas vezes nós não recebemos o que nós deveríamos, né? Principalmente no nosso país, aqui no Brasil, nós temos muito problema com essa questão da educação. Ainda falta muito recurso, muita coisa desviada. Mas a gente vê onde isso é feito, onde esses recursos são utilizados da forma correta, os países não têm problemas, porque as pessoas têm sempre acesso a esse recurso. Então elas não têm problemas de viver, elas não têm dificuldades. Então é para isso que nós temos que lutar, é para isso que nós temos que sempre estar dispostos a ir à frente, a colocar a cara ao tapa para chegar, para recebermos aquilo que nós merecemos, certo? Então é isso para essa semana, pessoal. Bom estudo para todos e até semana que vem.